Uma simples oração desencadeou um furacão de controvérsias. Como é possível que um rosário, um gesto de fé ou um chamado à paz possam dividir tanto milhões de pessoas? Desde um poderoso discurso que buscava curar uma nação até encontros carregados de simbolismo religioso, Melania Trump esteve no centro de momentos que impactaram o mundo. Foi tudo parte de um plano ou uma expressão sincera de suas crenças? Hoje, desvendaremos cada um desses momentos cruciais que deixaram todos falando. Você está pronto para descobrir a verdade por trás das imagens que marcaram uma era? Isso está apenas começando. Como foi que a religião se tornou o centro da campanha de Trump? Ninguém esperava, ou pelo menos ninguém via isso chegando dessa maneira. Donald Trump, um empresário conhecido mais por suas estratégias comerciais do que por sua espiritualidade, de repente centrava seus discursos na fé em Deus, do destino de uma nação sob a proteção divina. Foi essa uma tática política? Ou havia algo mais profundo por trás de suas palavras? As opiniões estavam divididas, mas uma coisa era certa. Os Estados Unidos estavam diante de uma das campanhas mais polêmicas e imprevisíveis de sua história recente. Tudo começou quando Trump, em meio a uma crise política e social, decidiu apelar para a fé como um elemento unificador. Os Estados Unidos adoram a Deus, não ao governo, declarou diante de milhares de seguidores. As reações não demoraram a aparecer. Os meios de comunicação, sempre atentos a cada movimento seu, iniciaram uma cobertura exaustiva e, como era de se esperar, as críticas choveram sem piedade. Trump está manipulando os cristãos, diziam alguns. Outros, por outro lado, viam nele um líder disposto a lutar contra as imposições seculares do sistema. Mas, o que realmente havia por trás desse discurso? Trump sabia como manejar o jogo mediático. Quanto mais o atacavam, mais seguidores se sentiam atraídos por sua mensagem de resistência e força. Aqui não se tratava apenas de política. Tratava-se de algo muito maior. Uma batalha cultural entre os valores tradicionais e um mundo moderno cada vez mais secularizado. Não foi uma decisão improvisada. A presença de sua esposa, Melania Trump, também teve um papel crucial nesta abordagem religiosa. Apesar de ser uma mulher discreta e reservada, Melania projetava uma imagem de fé silenciosa, mas sólida, o que complementava perfeitamente a narrativa de seu marido. Cada aparição sua se tornava um símbolo de devoção, embora não isento de controvérsias. No entanto, nem todos os americanos aceitavam essas expressões sem questioná-las. Alguns líderes religiosos mostravam-se céticos. É apenas um teatro para ganhar votos, declararam com tom crítico. Mas nas ruas, nas igrejas, a mensagem ressoava. As pessoas sentiam que, pela primeira vez em muito tempo, alguém estava disposto a defender seu direito de viver de acordo com suas crenças. O curioso é que, à medida que as críticas aumentavam, também aumentava a determinação de Trump. Só com a iluminação de Deus faremos esta nação brilhar, repetia em seus discursos, gerando ovações e aplausos em cada canto do país. Era isso uma estratégia política ou uma verdadeira manifestação de fé? Essa pergunta, até hoje, continua gerando debates apaixonados. E é aqui que a narrativa toma um rumo interessante. Melania, ao contrário de seu marido, não buscava o protagonismo, mas também não fugia dele quando era necessário. Em um momento crucial da campanha, sua fé seria colocada no centro das atenções de uma maneira que poucos podiam prever. Algo grande estava prestes a acontecer, algo que marcaria um antes e um depois na percepção pública da família Trump. Mas antes de chegar a esse ponto, é importante entender como esse casal se preparava para enfrentar o que estava por vir. A combinação do carisma de Donald e da solenidade de Melania parecia projetada para capturar tanto a emoção quanto o motivo de sua morte. Seus seguidores. A próxima cena revelaria um dos momentos mais icônicos desta campanha, um ato que comoveria alguns e provocaria o ceticismo de outros. Você está pronto para saber o que Melania Trump fez para consolidar a imagem espiritual da família?
Melania leu uma oração e a nação enlouqueceu. Aquele momento parecia saído de um filme. Melania Trump, com um semblante sereno, subiu ao palco durante um evento multitudinário em apoio ao seu marido. A multidão estava expectante e os meios de comunicação prontos para captar qualquer gesto. Então, ocorreu o inesperado. Melania pegou o microfone e começou a recitar o Pai Nosso. Uma oração simples conhecida por milhões de pessoas, mas que naquele instante desencadeou uma avalanche de reações. Por que algo tão cotidiano causou tanto impacto? Para alguns, a cena foi um símbolo de fé autêntica, um sinal de que os valores espirituais ainda podiam ter um lugar na política. Foi poderoso. Não esperava que ela se mostrasse tão devota, comentou um assistente. Os aplausos encheram o ar e, naquele instante, tudo parecia indicar que a família Trump havia conseguido comover o coração de seus seguidores. No entanto, a cena também acendeu os alarmes dos críticos. As manchetes não demoraram a aparecer. Alguns meios de comunicação classificaram a oração como uma estratégia fria e calculada para ganhar o apoio dos setores mais religiosos do país. Não é mais do que uma atuação para os eleitores crentes, escreveram em vários artigos. Esse contraste de opiniões gerou um debate que se estendeu por dias. Melania, apesar de seu caráter reservado, sabia que cada palavra e ação sua seria examinada, minuciosamente. A controvérsia não demorou a explodir nas redes sociais. Enquanto alguns usuários publicavam imagens do evento e destacavam a beleza do momento, outros a acusavam de falsidade. É incrível como algo tão simples pode dividir tanto as pessoas, expressou um analista político. A controvérsia alcançou até líderes religiosos. Alguns defenderam Melania, argumentando que a oração era uma manifestação sincera de suas crenças. Não faz sentido que ela faça isso por conveniência. Seu marido já havia ganhado o apoio de muitos crentes. Isso foi autêntico, declarou um representante de uma organização cristã. Mas outros não estavam convencidos. Parecia um ato teatral projetado para manipular a audiência, apontaram. Apesar das críticas, o momento deixou uma marca indelével. A imagem de Melania pronunciando cada palavra com calma se tornou icônica. Os participantes lembraram como o ambiente se tornou solene, como se por um instante todos compartilhassem uma conexão especial. Nunca havia sentido algo assim em um evento político, confessou um participante. Após a oração, os aplausos se misturaram com alguns gritos de euforia. Melania saiu do palco com a mesma elegância com que havia chegado. Os comentários não demoraram a surgir. Para muitos, esse ato marcou um antes e um depois na percepção pública da primeira-dama. Ela já não era apenas uma figura decorativa ao lado de Donald Trump. Agora também era vista como alguém com convicções profundas. Mas a história de Melania e a fé não termina aqui. Ao longo dos anos, ela protagonizaria outros episódios que reforçariam ou colocariam em dúvida sua imagem espiritual. Da próxima vez, o cenário seria ainda mais surpreendente. O encontro frente ao líder de uma das instituições religiosas mais importantes do mundo. Os caminhos da política e da fé continuavam se entrelaçando na vida de Melania. Quão sincera era sua devoção? Os eventos futuros revelariam mais detalhes. Mas por agora, os holofotes apontavam para seu próximo grande passo. Uma viagem a um dos locais mais simbólicos para os crentes. Lá, a controvérsia seguiria, mas também a admiração. O Rosário Abençoado. O encontro de Melania com o Papa que comoveu o mundo. Poucas imagens têm um poder simbólico tão profundo quanto a de um líder religioso estendendo sua mão sobre um rosário. Isso é exatamente o que aconteceu quando Melania Trump se reuniu com o Papa Francisco no ano de 2017. A ex-primeira-dama, em um momento carregado de solenidade, apresentou seu rosário ao pontífice para receber sua bênção. Um gesto simples, mas cheio de significado, que gerou admiração entre os fiéis e, claro, controvérsia entre os céticos. Melania,
vestida com um traje sóbrio preto e um véu delicado que cobria parcialmente seu cabelo. Aproximou-se do Papa com a calma que a caracteriza. Diante da presença de câmeras e altos funcionários, ela estendeu o rosário, uma ação que foi recebida com respeito. O pontífice, em um gesto solene, traçou o sinal da cruz sobre o objeto, concedendo sua bênção. Para muitos cristãos, isso é considerado uma honra extraordinária, um símbolo de respeito e devoção às tradições religiosas. Mas o que levou Melania a realizar este ato naquele momento? Alguns jornalistas sugeriram que era uma estratégia para reforçar sua imagem espiritual, enquanto outros afirmavam que se tratava de uma expressão genuína de sua fé. A humildade com que se apresentou diante do Papa foi comovente, comentaram vários presentes. As fotografias do encontro se viralizaram rapidamente, gerando manchetes em todo o mundo. No entanto, nem todos os comentários foram positivos. Isso é pura estratégia de relações públicas, escreveram alguns críticos. Alegavam que esse tipo de ato era cuidadosamente planejado para manter a narrativa religiosa em torno da família Trump. Mas, o que importava a percepção pública naquele momento? Para Melania, o instante tinha um significado pessoal, como refletiu mais tarde em suas redes sociais. Foi uma honra que me encheu de humildade. É um dia que nunca esquecerei, escreveu em uma publicação que acompanhou com uma imagem do encontro. As críticas, no entanto, não conseguiram ofuscar a importância desse gesto para muitos fiéis. O Papa não abençoa um objeto levianamente. Esse tipo de momento é histórico, explicou um especialista em assuntos religiosos. As pessoas começaram a ver em Melania uma figura mais complexa. Alguém que, apesar das pressões da vida pública, mantinha uma relação profunda com sua espiritualidade. Paralelamente, surgiram perguntas sobre outros momentos semelhantes em sua vida. Havia outros sinais que indicavam sua devoção? Os rumores sobre seus atos de fé não eram novos. Alguns lembraram que durante seu casamento no ano de 2005, Melania havia levado um rosário ao altar em vez do tradicional buquê de flores. Era algo incomum, mas agora faz mais sentido, declarou um dos presentes na cerimônia. Este evento no Vaticano foi para muitos da consolidação dessa imagem espiritual que a ex-primeira-dama projetava. Nos dias seguintes, a mídia internacional continuou analisando cada detalhe do encontro, enquanto seus seguidores destacavam o quanto foi inspirador vê-la agir com tal seriedade. É reconfortante ver figuras públicas que não têm medo de expressar sua fé, comentaram em vários fóruns. Mas a história não terminou aí. Os gestos de Melania continuavam a despertar opiniões divergentes. Alguns se perguntavam se esse tipo de ações eram planejadas com precisão para impactar certos setores sociais. Outros acreditavam firmemente que se tratava de uma expressão sincera que nascia de suas próprias crenças. Qualquer que fosse a verdade, o certo é que esses momentos se tornavam marcos que definiam a percepção do público sobre ela. Enquanto a família Trump continuava enfrentando desafios no âmbito político, a figura de Melania permanecia como um enigma. Sua capacidade de evocar emoções intensas, tanto de admiração quanto de crítica, parecia inabalável. No entanto, haveria mais instâncias onde sua fé seria posta à prova, deixando o mundo expectante diante de cada uma de suas decisões. Em meio à controvérsia, Melania Trump continuava avançando com passos firmes. A próxima etapa revelaria um detalhe ainda mais peculiar sobre sua devoção. O momento em que um simples objeto religioso se tornou um símbolo durante uma cerimônia que muitos lembravam com assombro. O rosário no altar, o detalhe que surpreendeu a todos no casamento de Melania. Os casamentos de figuras públicas costumam estar cercados de luxo, tradições e, claro, detalhes que ditam tendências. Mas a cerimônia entre Melania Trump e Donald Trump no ano de 2005 foi algo completamente diferente. Não se falou de um buquê de flores, de decorações extravagantes nem de vestidos excessivos. Não, o foco da atenção acabou sendo algo que não se podia ver. Algo inesperado. Um rosário que Melania levou consigo ao altar em vez do tradicional buquê. Por que um rosário?
Essa pergunta começou a percorrer as conversas dos convidados assim que a cerimônia terminou. Em uma época em que os casamentos de celebridades eram vistos como grandes espetáculos mediáticos, este gesto desconcertou muitos. Não é algo que se vê todos os dias, comentou um convidado. A maioria esperaria flores. Não um objeto com tanto simbolismo religioso, acrescentou. Os fotógrafos capturaram aquele detalhe de vários ângulos, e as imagens foram rapidamente distribuídas em meios de comunicação e revistas especializadas em eventos sociais. O fato de que uma figura tão pública como Melania mostrasse de forma tão aberta sua conexão com a espiritualidade gerou uma infinidade de opiniões. Enquanto alguns admiravam a decisão, outros se perguntavam se isso fazia parte de uma narrativa cuidadosamente construída. No entanto, para aqueles que conheciam melhor Melania, isso não era uma surpresa. Desde seus primeiros anos no olho público, ela havia mostrado uma relação próxima com certos rituais religiosos. Sempre foi uma pessoa que busca tranquilidade espiritual em momentos importantes, destacou um de seus amigos próximos em uma entrevista. O casamento era, sem dúvida, um desses momentos-chave. O ambiente onde a cerimônia foi realizada contribuiu para amplificar a relevância deste gesto. O casamento foi celebrado em uma igreja episcopal, um espaço onde o ambiente solene e os símbolos religiosos criavam uma atmosfera de profunda introspecção. Os presentes lembraram como, durante o momento em que o casal trocou votos, o rosário permaneceu nas mãos de Melania como um lembrete silencioso de seus valores pessoais. As reações posteriores não demoraram a chegar. Os fóruns de opinião se encheram de debates em torno do significado dessa escolha. É um símbolo poderoso, escreveu um comentarista. Em uma sociedade onde tudo é medido por aparências, ela optou por algo que representa o eterno, não o superficial. Por outro lado, alguns críticos sugeriram que o gesto fazia parte de uma estratégia para atrair o apoio de setores religiosos. Apesar das especulações, o impacto cultural do evento foi indiscutível. As revistas de moda começaram a destacar a influência da espiritualidade na elegância contemporânea. Inclusive, houve quem seguisse seu exemplo em suas próprias cerimônias, levando objetos significativos em vez de buquês tradicionais. Melania, sem querer, havia iniciado uma tendência inesperada. Para Donald Trump, esse detalhe também tinha uma carga simbólica importante. Embora fosse conhecido por seu estilo de vida ostentoso e seus discursos de alto impacto, a escolha de sua esposa lhe permitiu projetar uma imagem mais serena e próxima das tradições. Alguns especialistas em comunicação apontaram que esse contraste era fundamental para consolidar seu perfil público. A combinação de força e espiritualidade no casal é o que cativa muitos de seus seguidores, afirmaram. Claro, não faltaram aqueles que tentaram trivializar a situação. É apenas mais um truque para chamar a atenção, diziam alguns detratores. No entanto, as imagens e os testemunhos dos presentes contavam outra história. A expressão de Melania durante a cerimônia, segundo vários testemunhos, refletia uma emoção sincera. Era evidente que aquele objeto tinha um significado pessoal muito profundo para ela, assegurou uma das convidadas. O simbolismo do rosário permaneceu como um tema recorrente em entrevistas posteriores. Quando perguntada diretamente sobre sua fé, Melania limitou-se a dizer que buscava paz e orientação em momentos importantes de sua vida. Ela não era alguém que dava longas explicações sobre suas crenças, mas suas ações falavam por si mesmas. O fato é que este episódio deixou uma marca na narrativa pública do casal Trump. Os momentos solenes, aqueles onde a espiritualidade assume o protagonismo, se tornariam uma constante em suas aparições. Cada vez que Melania voltava a ser o centro das atenções, seus gestos eram analisados em detalhe, sempre com uma mistura de admiração e ceticismo. O próximo grande momento de fé na vida de Melania não demoraria a chegar. Desta vez, não se trataria de um evento pessoal, mas de um chamado público à unidade, à paz e à compreensão em tempos de crise.
As circunstâncias exigiam palavras claras e ações corajosas, e ela estaria disposta a cumprir com essa responsabilidade. Parem a violência, o chamado à cura que impactou uma nação. A voz de Melania Trump ressoou com força em um dos momentos mais tensos da história recente dos Estados Unidos. Com o país atravessando um clima de confrontações sociais, divisões políticas e protestos massivos, a ex-primeira-dama pegou o microfone na Casa Branca para lançar uma mensagem que ninguém esperava. O chamado direto para parar a violência, a agressão e o ódio. Imploro que parem, disse com firmeza e serenidade, capturando imediatamente a atenção de milhões de pessoas. A nação estava convulsionada. Manifestações em várias cidades haviam provocado cenas de caos que se repetiam nos noticiários todos os dias. A dor era palpável. E o medo havia tomado o controle de muitas comunidades. Em meio a este panorama, Melania apelou à unidade, lembrando a todos que, além das diferenças, existia um fio comum que podia devolver a paz, a empatia. Devemos nos concentrar no que nos une e superar aquilo que nos divide, acrescentou, gerando uma inesperada reflexão coletiva. O momento não foi casual. Tratava-se de uma resposta aos desastres naturais, distúrbios e tensões raciais que abalavam o país. Melania, com sua postura habitual calma, mas decidida, aproveitou sua posição para pedir que cada cidadão fizesse uma pausa em seu dia e reconsiderasse suas ações. Não façamos suposições baseadas na cor da pele ou em ideologias políticas. Vamos nos ouvir uns aos outros, insistiu com convicção. Essas palavras foram tanto um bálsamo quanto uma provocação para diferentes setores. Os aplausos e críticas não tardaram a chegar. Seus seguidores a elogiaram por mostrar liderança em tempos difíceis. É exatamente o que precisávamos ouvir, comentaram alguns cidadãos. As imagens do discurso foram compartilhadas de forma viral, enquanto líderes comunitários começavam a citar suas palavras em discursos locais. No entanto, os detratores questionaram suas verdadeiras intenções. Por que agora? Não é tarde demais? Zrenia, perguntavam-se em artigos de opinião. Apesar das controvérsias, o fato é que o apelo de Melania gerou um impacto duradouro. Muitas famílias que haviam sido afetadas pelos distúrbios agradeceram sua mensagem. Em entrevistas, relataram como isso lhes havia dado esperança em momentos de incerteza. Quando ouvi suas palavras, percebi que não podíamos continuar vivendo com medo, afirmou uma mãe de Minnesota, cuja comunidade havia sido devastada pela violência. A narrativa do discurso também se alimentou de gestos sutis que não passaram despercebidos. Melania vestia um traje branco, um símbolo universal de paz que contrastava com o ambiente formal da sala onde se encontrava. Cada detalhe parecia cuidadosamente pensado para transmitir tranquilidade, observou um especialista em protocolo. Os analistas políticos debateram a estratégia por trás dessa escolha, mas para muitos a mensagem foi clara. Era o momento de deixar as diferenças para trás e reconstruir juntos. Além disso, o discurso abordou um tema que havia estado presente em intervenções públicas anteriores da família Trump: a fé como um guia em tempos de crise. Melania pediu aos cidadãos que confiassem em algo maior do que eles mesmos, que buscassem força em sua espiritualidade para superar a dor. Somos uma nação sob Deus, concluiu, em uma frase que ficou gravada na memória coletiva. Ao terminar a mensagem, as câmeras captaram um instante de completo silêncio. Era como se as palavras tivessem suspendido o tempo por um breve momento. Em seguida, um aplauso tímido começou a se expandir entre os presentes, crescendo até se tornar uma ovação. Lá fora, o eco desse chamado foi sentido em conversas, redes sociais e nos sermões de diferentes comunidades religiosas. Melania nos lembrou do que realmente importa, o valor de cada ser humano, comentou um líder espiritual. No entanto, a calma que tanto ansiava não chegaria imediatamente. As tensões sociais continuariam sendo um desafio para o país, mas esse discurso ficou como um referencial, um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios,
sempre há espaço para o diálogo e a reconciliação. O olhar sereno de Melania Trump durante esse discurso foi analisado repetidamente pela mídia. Era um reflexo genuíno de esperança ou uma estratégia cuidadosamente calculada? As interpretações continuaram sendo variadas, mas o que ninguém podia negar era que sua mensagem havia penetrado profundamente na psique coletiva dos Estados Unidos. Esse momento marcou um antes e um depois em seu papel como primeira-dama. A partir de então, suas palavras seriam aguardadas em momentos-chave da vida pública. Mas, enquanto a controvérsia permanecia no ar, outra prova de seu caráter estava por vir. Não seria diante de uma multidão, mas em sua própria esfera pessoal, enfrentando as críticas com a mesma serenidade que mostrou naquela tarde. Nunca me vencerão, Melania. E a fé que resiste a todas as críticas. Desde o início de sua vida pública, Melania Trump esteve sob o olhar crítico de meios de comunicação e adversários. Seus atos de devoção foram catalogados por alguns como autênticos, enquanto outros os qualificam como meros artifícios políticos. No entanto, o que muitos não compreendem é como ela conseguiu suportar essa pressão constante sem perder a calma. Como uma pessoa enfrenta ser questionada toda vez que menciona Deus ou realiza um ato espiritual. Melania Paz é Paz, que não tem intenção de se render às opiniões negativas, embora raramente ofereça declarações extensas sobre suas crenças, suas ações parecem falar por si mesmas. Em vários eventos importantes, sua presença se tornou um símbolo de serenidade e fé. Não posso obrigar ninguém a confiar em mim, mas o que posso fazer é continuar colocando minha fé em Deus, disse ela em uma ocasião. Esta frase, embora simples, revelou muito sobre sua forma de enfrentar a adversidade. A ex-primeira-dama sabe que, ao estar no centro da atenção pública, se torna vulnerável às críticas. Por cada gesto de oração que realiza, surgem vozes que tentam desacreditá-la. É falso, não pode ser real, insistem alguns comentaristas. No entanto, há momentos que mostram o contrário. Durante uma de suas últimas aparições públicas, vários testemunhas notaram como ela, em silêncio, unia suas mãos em um gesto de oração antes de começar seu discurso. Era um instante breve, mas cheio de significado, comentou um assistente ao evento. As imagens desta cena se tornaram objeto de análise em vários meios. Alguns argumentaram que Melania era uma mulher presa entre dois mundos. O político, onde a aparência é tudo, e o espiritual, onde as verdadeiras intenções importam mais do que as palavras. Outros apontaram que essa dualidade é precisamente o que a torna uma figura tão intrigante. Não se trata apenas de fé, mas de resiliência, explicou um analista. Ela encontrou uma maneira de se manter firme em suas convicções sem a necessidade de justificar cada um de seus atos. Além disso, a fé de Melania foi posta à prova em momentos familiares difíceis. Diversos relatos indicam que, em privado, a ex-primeira-dama busca refúgio na oração para encontrar clareza diante de decisões complicadas. A oração é sua âncora, mencionou uma pessoa próxima à família. Não é algo que ela proclame abertamente, mas aqueles que a rodeiam reconhecem esse aspecto de sua vida como uma constante. Essa atitude também gerou respeito entre líderes religiosos. Em uma reunião com representantes de diversas comunidades espirituais, vários expressaram sua admiração pela forma como Melania enfrentava a adversidade. Não é fácil se manter firme quando tantas pessoas te julgam, disse um dos presentes. As fotografias do encontro capturaram momentos de profunda reflexão, onde a ex-primeira-dama parecia conectada com cada palavra que era trocada. No entanto, seus detratores não se detêm. Alegam que tudo isso faz parte de uma estratégia mediática projetada para consolidar o apoio de certos setores sociais. É um jogo de relações públicas, afirmam. Apesar desses ataques, Melania continua aparecendo em eventos onde a fé é o tema central, demonstrando que, pelo menos para ela, o espiritual não é um assunto que se possa reduzir a um cálculo político.
Os gestos mais significativos de sua trajetória sempre foram os mais sutis. Durante uma cerimônia recente, quando um coro entoava uma canção religiosa, as câmeras captaram como Melania fechava os olhos por um momento, imersa em seus pensamentos. Parecia estar orando em silêncio, comentou um jornalista que cobria o evento. Esse tipo de detalhe, embora pequeno, reforça a percepção de que sua relação com a espiritualidade é mais profunda do que muitos acreditam. Mas nem tudo é resistência passiva. Melania também tem utilizado sua posição para promover projetos de bem-estar, especialmente focados nas crianças. Minha missão é criar um ambiente onde os mais jovens possam crescer e prosperar em um ambiente seguro, expressou em uma conferência. Esse foco nos valores familiares e espirituais se tornou um dos pilares de seu legado público. Na história de figuras públicas, poucas foram tão analisadas quanto Melania Trump. Sua capacidade de manter-se firme em suas convicções, apesar das críticas constantes, despertou tanto admiração quanto sexismo. No entanto, o que fica claro é que, para ela, a fé é uma fonte de força inabalável. Não importa o que os outros digam, sei quem sou e no que acredito, afirmou em uma rara entrevista. Enquanto a atenção pública continua focada em suas ações, Melania se prepara para os desafios futuros. Haverá mais momentos em que seus gestos serão interpretados de diferentes maneiras, mas se algo ela demonstrou, é que não cederá à pressão. A próxima prova de seu caráter viria com um novo projeto focado em reforçar a espiritualidade em tempos de incerteza, algo que tocaria os corações de milhares de pessoas.